Olá, bom dia, seja bem-vindo. O Plano Aberto está de volta em uma edição especial para falar de um momento difícil para a educação brasileira. Desde o fim do mês passado, o governo federal anunciou 3 medidas que terão impacto direto no funcionamento das universidades federais. A primeira foi o possível corte de verbas para as faculdades de Filosofia e Sociologia. A segunda, o bloqueio de 30% no orçamento das instituições federais de ensino superior. E a terceira, o bloqueio também de bolsas de mestrado e doutorado oferecidas pela CAPES. E é esse o nosso assunto de hoje. E após o anúncio dos cortes no orçamento das instituições federais de ensino superior, a UFOP informou que terá uma perda de quase 21 milhões de reais para despesas de manutenção e investimento. E para falar sobre os impactos desses cortes aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, eu converso agora com a reitora da UFOP, Cláudia Marliere de Lima, e com o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento, Leonardo Lucas Pereira. Obrigado pela presença de vocês aqui no Plano Aberto. Obrigado pelo convite. Cláudia, após a repercussão desses cortes, o ministro da Educação voltou atrás e disse que não é um corte, mas sim um contingenciamento. Há uma diferença aí, né? E já muda as perspectivas a longo prazo. Sim. Na verdade, o contingenciamento, ele vem sendo praticado desde que nós assumimos a reitoria em 2017. Mas mesmo antes dessa data, já havia essa prática de contingenciamento, em geral em torno de 20% do orçamento, sendo que se trabalhava o ano todo e se trabalha o ano todo com esses 80% e esses 20% contingenciado. Sendo que, em geral, no final do ano, eles liberavam esses 20%. Aí depende muito das universidades, aquelas que conseguiam gastar esses 20%, porque ele soltava na última hora, ou não. Então, isso também ficava muito difícil das universidades trabalharem com esse recurso liberado, contingenciado e liberado na última hora. Bem, em relação ao caso atual dos 30%, na verdade, é um bloqueio. O bloqueio está no sistema, no CIAF, né? No sistema do governo, onde nós não podemos fazer nenhum tipo de utilização desse recurso, né? Então, fica bastante complicado, porque nós não podemos assumir nenhum tipo de contrato, porque nós não temos o recurso disponível para poder abrir, por exemplo, uma licitação, você tem que ter esse recurso disponível. Então, neste caso, é bloqueio mesmo, não é contingenciamento como o governo federal anunciou. Sim, professora, só para a gente entender um pouquinho mais esse bloqueio ele não atinge as despesas obrigatórias, como pagamento de servidores, né? Mas ele atinge em cheio as chamadas despesas discricionárias, que diz respeito à limpeza, manutenção predial, assistência estudantil. Quais serviços terão impacto de imediato? Olha, os que teriam, né, e que têm um impacto imediato, são, por exemplo, a manutenção da universidade como um todo, por exemplo, atividades de campo, por exemplo, de disciplinas. Nós teríamos, por exemplo, pagamento de bolsas, porque nós tiramos um valor significativo do nosso custeio para pagamento de bolsas. Nós também temos atividades, por exemplo, de estágio, que podem ter uma implicação e vão ter uma implicação direta. Tem também na questão da manutenção dos contratos de terceirizados, né? Isso é também um impacto direto que pode gerar desemprego. Outra questão é no investimento, que é a manutenção dos prédios, compra de equipamentos, construção de algumas obras que estão em andamento, de alguns prédios que estão em andamento aqui na universidade. Então, assim, nós temos impacto tanto no custeio como também no capital, que seria o investimento. O custeio
é tudo que você precisa para manter a universidade. Então, pode faltar folha A4, pode faltar giz, pode faltar papel higiênico, pode faltar tudo que se precisa para manter a universidade funcionando. Sim, e professora, a senhora falou do investimento, só no investimento a ordem é de 77%, né, esse bloqueio. Não haverá mais nenhum tipo de construção de prédio ou coisa do tipo, é isso? Sim, na verdade, esse percentual de 77%, quando você coloca num montante que o governo tem trabalhado com 30%, é considerando todas as ações, não é isso? Esse impacto, mais precisamente no investimento, ele pode trazer prejuízo para a finalização dos contratos atuais. Boa parte desses recursos já vieram do ano passado, né? Preciso destacar isso, mas a complementação de muitas obras que estão em andamento, ela pode ser inviabilizada, essa complementação. Além disso, parar, né? Além disso, esse recurso de investimento, conforme a professora Cláudia afirmou, ele é utilizado para compra de equipamentos, para ensino, pesquisa e extensão, né? Então, isso pode ser inviabilizado, sim. E assistência estudantil vai ser atingida? Assistência estudantil, na verdade, tem assistência que é por critério socioeconômico, né? Mas tem as assistências também que são vinculadas às bolsas, né, acadêmicas. Isso sim vai ter um impacto significativo, porque o governo bloqueou desse percentual, dessa ação, em torno de 30%. É onde a gente paga as bolsas de ensino, pesquisa e extensão, bolsa de monitoria, tutoria, as bolsas de iniciação científica e as bolsas de extensão. E além disso, parte do custeio do RU, por exemplo, vem da manutenção. Então, nós teremos impactos significativos. Sim. Professores, muitas universidades já disseram que se esse bloqueio for mantido, elas vão parar. Os cortes aqui na UFOP, na verdade, quando a gente vê o todo, eles ultrapassam os 30%, né? Diferente do que o ministro disse ontem, até que chegaria a 3,5%. A universidade corre o risco de parar a UFOP? Ela corre o risco de parar até agosto com algumas atividades. Se o recurso que foi liberado para este semestre, se ele for realmente liberado, mantido, a gente pode ter algum prejuízo de algumas atividades, mas a gente consegue manter a universidade até agosto. A partir de agosto, se tiver este contingenciamento, a universidade não tem condições de abrir o segundo semestre. Ela fecha para totalmente. O segundo semestre, fecha. E já tem algumas universidades, alguns reitores, nós conversando, de que algumas já estão começando a não efetuar o pagamento, por exemplo, de alguns tipos de serviços, né, de contratos de serviço. Então, o impacto já está sendo gerado em outras universidades, né, maiores. Nós temos aqui uma situação mais, talvez um pouco mais tranquila, porque nós não tínhamos dívidas, passamos por esse ano sem dívidas, algumas universidades passaram com dívidas, então isto vem dificultando mais para outras, mas com certeza a partir de agosto nenhuma universidade deve abrir suas portas para iniciar o segundo semestre de 2019. Sim, Cláudia, e com relação às pesquisas, dentro desse período, então, trabalham nessa perspectiva de até agosto. O governo ainda anunciou o corte nas bolsas, né, da CAPES. As pesquisas, como elas serão atingidas? Olha, na verdade, nós mineiros estamos sofrendo duplamente, não só com o governo federal, como o governo também do estado. A FAPEMIG, eu participei de de duas reuniões com parlamentares na Assembleia e também na UFMG, onde nós discutimos o 1% da receita líquida do Estado que é destinada à FAPEMIG e que isso foi cortado, né? Então, a UFOP, para se ter ideia, nós perdemos 110 bolsas de iniciação científicas que eram vindas da FAPEMIG. Isso é um impacto violento para nós.
e todas as universidades mineiras sofreram com esse impacto. Agora a CAPES anuncia também um corte das bolsas de mestrado e doutorado, que também serão para todas as universidades públicas federais brasileiras. E isso gera um impacto imenso, além da falta de fomento do próprio governo federal e do governo do estado na pesquisa propriamente dita. Então, até agosto, eu acredito que muitos projetos conseguirão dar continuidade às suas atividades de pesquisa. E essas bolsas que eles dizem que estão cortando agora são bolsas que, na verdade, eles dizem que não estavam sendo utilizadas, mas, na verdade, nós nas universidades os programas de pós-graduação estão passando pelo processo de seleção dos bolsistas. Então, não é que elas estavam ociosas, elas, na verdade, estariam sendo usadas agora, mas por causa do processo seletivo, elas não tinham sido ocupadas. Então, as bolsas, até o período de vencimento delas, eu acredito que ocorrerá, essas que já existem, vai ser normal o processo de manutenção. No caso da pesquisa, aqueles que têm projetos financiados com recursos que já foram liberados anteriormente, eles vão continuar seguindo. Novos projetos provavelmente sofrerão e talvez nem obtenham recursos para financiamento dessas pesquisas. Agora, nós temos um problema que nós temos um número significativo de bolsas de mestrado e doutorado e também de iniciação científica que é financiado pela própria universidade através da rubrica de custeio, que passou por esse corte de 30%. Isso pode também gerar um impacto da gente não conseguir ofertar essas bolsas de mestrado, doutorado e de iniciação científica. Ou seja, é uma situação extremamente delicada, que envolve a sociedade brasileira, não é só a sociedade acadêmica, porque, na verdade, até o próprio desenvolvimento nacional, ele passa pela ciência, ele passa pela tecnologia, né? E a gente viu isso em outros países, né, que passaram por crise como nós, como, por exemplo, a Coreia do Sul, né, que investiu muito mais em pesquisa, em ciência, em tecnologia, do que tem sido feito ao contrário no Brasil, né? Então, esses países que passaram por crise, eles investiram muito mais em ciência e tecnologia como uma forma, inclusive, de alternativa para driblar essa crise, né? E manter o crescimento do país, o desenvolvimento. E aqui no Brasil nós estamos agindo de forma contrária, né? Sim, e as pesquisas, considerando que as pesquisas brasileiras são realizadas basicamente pelas universidades públicas, né, cerca de 95%, a pesquisa no país vai parar, né? Na verdade, a gente sabe que as universidades privadas, elas não têm praticamente, não existe pesquisa e nem extensão nas universidades privadas. Ela tem a sua atividade dedicada praticamente ao ensino. Quem faz pesquisa, extensão e ensino as universidades públicas, né, brasileiras, principalmente atividade de pesquisa e extensão. Extensão, professores, a extensão também será prejudicada. Como que a comunidade externa, as cidades onde a UFOP está inserida, vão sentir esse impacto? Olha, na verdade, a extensão das universidades públicas brasileiras, ela sofreu já um corte que eu considero que foi muito impactante desde 2016, quando eles terminaram com aquele programa que era financiado pelo governo federal, que era o PROEST. Eles cortaram as bolsas, que era o único fomento que a extensão brasileira tinha, que vinha do recurso direto do governo federal, que era através do PROEST. Isso foi cortado em 2016. Então, ficou para as universidades a responsabilidade de bancar as bolsas e as atividades de extensão. Isso é um impacto muito grande internamente,
se nós não tivermos condições de bancar essas bolsas de extensão e, consequentemente, para a sociedade, tanto local como regional. Porque nós temos atividades que estão diretamente ligadas ao próprio desenvolvimento, à própria atenção à qualidade de vida da população, né? Tanto de Ouro Preto, Mariana e região, e que isso gerará uma quebra, né? numa continuidade de uma relação ou de um serviço que às vezes é prestado, né? Ou de uma troca de experiência que às vezes está levando uma melhora da condição de vida, de saúde, né, da população em geral, ou de atenção ao cidadão, porque nós temos vários tipos de projetos, desde do tecnológico até na área de saúde, na área das licenciaturas. Então, nós temos, por exemplo, um impacto direto nas escolas públicas, onde nós temos o PIBID, né, que também foi cortado as bolsas. Isso tem uma influência, inclusive, na formação dos nossos alunos, futuros professores das redes públicas, né, tanto municipal como estadual, como também nós temos uma dificuldade, inclusive, na ajuda dentro de sala de aula daquele professor que participa do programa do PIBID das redes municipais e estaduais, principalmente municipais. Sim, o impacto ele é interno, mas talvez principalmente muito maior para fora da universidade, né? E a gente que acredita na universidade pública, gratuita e de qualidade, a gente torce para que essa situação mude, né? Seja revertida. Sim. Eu queria colocar aqui que o desenvolvimento, inclusive, parece que existe uma certa dificuldade de algumas comunidades aceitarem que os municípios aceitarem que o município, ele também depende da universidade, né? Alguns municípios têm dificuldades e o que a gente vê é que isso vai ter uma repercussão imensa, enorme na economia do município, seja local, regional, né? Porque o fluxo da economia, o giro, né, do dinheiro, da economia, da movimentação da economia nesses municípios vai ser de grande impacto se nós não conseguirmos manter os estudantes aqui, porque não é só manter a atividade de manter o recurso do PNAES para manter o aluno aqui, mas provavelmente nós não vamos ter condições de oferecer muitos serviços aos alunos. Então, não conseguindo manter esses serviços, esse impacto vai ser de grande monta para a sociedade local. Então, você vai ter o quê? Um menor fluxo de moeda circulando aqui no município e também na região. Com isso, você vai ter um grande impacto na economia local, seja através de serviços, seja tudo que envolve a universidade, direta e indiretamente, sofrerá um impacto que não vai ser pequeno, vai ser muito grande e todo o comércio vai sentir, a população vai sentir essa dificuldade juntamente conosco aqui da universidade. Professor, e como que está a articulação interna, então, a organização agora aqui na UFOP para superar, para pelo menos passar um pouco por esses cortes? Qualquer tipo de economia básica que venha a ser feita no nosso custeio, ela não atinge o percentual total bloqueado. Então, eu já destaco que atingir esses 30% de corte dentro das atividades é praticamente inviável. No entanto, a gente já está tomando algumas medidas no sentido de conter diárias, passagens, algumas capacitações sendo reduzidas, né? Ou seja, já está gerando impacto no próprio funcionamento da instituição. Novas aquisições de equipamentos, por enquanto, estão suspensas, mas do ponto de vista de contratos e de bolsas, a gente vai tentar manter ainda, principalmente com terceirizados e as bolsas acadêmicas, que são afetadas também pelo orçamento, por enquanto, a gente mantém, mas a gente muito brevemente vai ter que reavaliar uma possibilidade de
corte, né, e impactando isso dentro da sociedade, né? Ou seja, você tem impacto social. Corte isso antes de agosto, né? Não, a partir de agosto provavelmente já vai ter esse impacto social com demissões, né, de terceirizados. É o que a gente não quer, né? Por isso que é importante essa mobilização da comunidade interna e da comunidade externa, porque, conforme a professora Cláudia falou, gera um impacto social muito grande no município e na região. Mas também, né, depois a própria professora Cláudia pode complementar, é necessário, e já está sendo feito, uma articulação junto à Associação de Reitores e ao MEC, buscando, né, uma reversão desse quadro. Sim, Cláudio, o professor Leonardo falou, e eu queria saber como está essa articulação política, essa articulação com Brasília para tentar reverter essa situação. Olha, ela não tem sido medido esforços pela Associação Docentes, né, Andifes, juntamente com os reitores, a diretoria da Andifes, juntamente com os reitores, trabalhando inclusive com vários órgãos da sociedade civil e também com os parlamentares que têm nos apoiado de forma bastante enfática e forte, como organização forte por parte dos parlamentares, negando inclusive a aprovação de pautas até que libere o recurso. O STF também já teve reunião com a diretoria da Andifes, no sentido de entender melhor como está sendo esse corte para tentar viabilizar também a inconstitucionalidade dele, né? E a OAB também colocou também essa questão e tem trabalhado com a questão da inconstitucionalidade desse corte. Então, e as universidades, as suas comunidades têm trabalhado e a gente tem visto o movimento nacionalmente nas ruas, né? A Federal Fluminense, a Universidade Federal da Bahia, aqui mesmo na UFOP nós já tivemos alguns movimentos, né? Então, assim, os institutos federais também têm se mobilizado, porque o corte também entre os institutos federais. Então, eu acredito que toda essa pressão de todos esses órgãos, mais as comunidades acadêmicas, nós temos grande chance que é a nossa esperança de reverter este quadro. Então, assim, é muito triste, né, essa situação, mas eu acho que existe sim uma esperança, porque hoje a gente vê que não só as universidades, mas a comunidade brasileira, a sociedade brasileira tem hoje está mostrando que as pessoas sempre falaram, né, que a universidade sempre estava muito distante da sociedade, que a sociedade nunca se importou com o fechamento da universidade. E hoje a gente está vendo uma situação diferente, a sociedade está muito preocupada, os pais dos alunos começaram a envolver também, isso é muito importante neste momento do movimento. E quando envolve mãe, pai, a gente vê que já tem uma outra percepção da sociedade, né? E isso, com essa força que está surgindo no movimento de reação contra essa medida, dá para se ter esperança de que a gente pode reverter este quadro. Assim, nós aqui da UFOP esperamos que aconteça. Sim, aí todo esse movimento acaba pressionando para que possa haver pelo menos um diálogo com as universidades, né, Cláudia? Sim. E a gente torce para que dê certo isso. Com certeza. Muito obrigado, professores, pela participação, pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Muito obrigado e bom dia. Obrigado. E o jornalismo da TV UFOP continua acompanhando os impactos desse bloqueio aqui na universidade. E eu aproveito a oportunidade para fazer um convite a você. Na próxima terça-feira, dia 14, o Plano Aberto está de volta à programação aqui da TV UFOP. É às 7 da noite e eu espero você. Até lá!